Super N, primeiras notícias. Pois é, e a gente vai falar hoje sobre atendimento humanizado no caso de câncer. E a gente sempre toca nesse assunto aqui no Super N, dada a importância desse assunto. E hoje, para falar com a gente a respeito dessa temática, nós recebemos aqui nos estúdios o médico Luiz Adelmo Lodi, que é lá da Oncomed. Doutor Luiz Adelmo, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia aos nossos ouvintes. Doutor, para a gente começar, o câncer por si só já é uma doença devastadora o suficiente muitas vezes para o paciente, né? Tem efeitos muitas vezes que são muito pesados. Nesse sentido, eu pergunto para o senhor, o que é esse tratamento humanizado do câncer? Hoje nós temos no Brasil a previsão de 600 mil novos casos de câncer em 2019, sendo que destes 600 mil, aproximadamente 430 mil seriam aqueles casos, excluindo os de pele, nos quais nós nos preocuparemos mais, né? E o câncer, além de ser uma doença estigmatizante, porque ela guardava vamos dizer, um prognóstico, né? Anteriormente uma evolução não boa, o que mudou muito de alguns anos para cá, ele também vem revestido de uma carga emocional, tanto para a família quanto para o próprio paciente, muito grande, né? E vem é como se fosse você ultrapassar o limiar. Um dia você está passando, tá bem, está levando a sua vida normal, a partir de uma determinada hora você tem aquele diagnóstico de uma doença que até então era considerada incurável e você passa a viver com aquela dúvida se você vai ficar curado, se não vai, se você vai sofrer com o tratamento. Então tudo isso se reveste de uma carga emocional muito grande. E o que nós pretendemos quando estabelecemos um programa de atendimento humanizado, uma melhoria na experiência do paciente, é justamente estar analisando em todos os passos, desde o início do atendimento, desde da hora que o paciente se dirige ao centro de atenção, que a gente consiga estar monitorando todos esses pontos de contato do paciente, de forma que a gente monitore o objetivo que o paciente tem naquele exato momento, além do sentimento que acompanha aquele momento do paciente. Sendo assim, a partir do momento que a gente consegue fazer essas análises, nós conseguimos também estar, de alguma forma, trabalhando para mitigar, ou seja, diminuir todos esses eventos que são desagradáveis ou muito desagradáveis, tanto para o paciente quanto para a sua família. Agora, doutor, desde outubro a Oncomed lançou o projeto Experiência do Paciente justamente por todas essas questões que o senhor acabou de nos explicar. De lá para cá, desde o lançamento desse programa, o que foi observado de diferente desses pacientes? O que a gente observa que você estando, ou o paciente estando, enfrentando essa dura realidade, que é a realidade do diagnóstico do câncer, você consegue trazer uma melhoria de humor, né? Vamos dizer assim, de bem-estar, tanto do paciente quanto dos seus familiares. Você consegue diminuir o sofrimento, tanto físico quanto emocional, tá? E conseguir fazer aquele momento, aquela vivência que ele tem na hora que está se dirigindo ao centro médico, na hora que ele está em consulta médica, na hora que ele está recebendo o tratamento, transformar todo esse período numa coisa mais leve, né? A pessoa consegue aumentar a sua autoestima, ela consegue diminuir o seu sofrimento, diminuir as suas dores, tanto físicas quanto morais e quanto subjetivas. Então, na realidade, tudo é feito no sentido de trazer um melhor enfrentamento de uma situação tão adversa quanto é um diagnóstico de câncer na família e para o paciente. Eu estava lendo um pouco mais a respeito disso, doutor, e vi que vocês têm lá um profissional que é chamado de navegador. Qual é a função desse profissional nesse tratamento humanizado do câncer?
Bem, o tratamento do câncer, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Ou seja, você precisa não só do concurso do cirurgião que realiza a biópsia, do oncologista, muitas vezes de um médico da dor. Então, quer dizer, o paciente precisa realizar uma série de exames. Então, o que a gente observa é que tanto o paciente quanto a família ficam muito perdidos quando se estabelece esse período de início do diagnóstico e do início do tratamento. Então, quer dizer, você tem muitas tarefas a serem executadas e se você não consegue coordenar isso de forma efetiva, o que ocorre? O paciente perde tempo, ele não começa o tratamento no tempo exato, você não tem uma detecção de eventos que possam vir a prejudicar o tratamento, que venham a trazer sofrimento para o paciente. Então, o navegador é um indivíduo que, após o atendimento médico, ele, como vamos dizer assim, ele coordena essa jornada do paciente, ele coordena a experiência do paciente diante dessa jornada que muitas vezes é complexa. Digamos que, como o nome diz, ele vai direcionar o paciente pelo melhor caminho. Sim, ele vai aconselhar, ele vai tentar ajudar um agendamento de exame, agendar uma consulta com a equipe multidisciplinar, que seria a nutricionista, seria o psicólogo, seria um médico do cuidado suportivo, que seria, por exemplo, uma consulta com um oncocardiologista, com qualquer outro profissional e, além disso, orientar o paciente em relação ao tempo que essas fases serão executadas, de forma que não se perca tempo algum durante a jornada. Doutor, nós estamos caminhando para o fim da entrevista, mas dá tempo também de falar de um outro assunto que a Oncomed vai lançar, um programa também que chama Gestão do Idoso Frágil. Que programa é esse? Bem, a gente sabe que a nossa população está apresentando uma inversão da sua pirâmide, né? A pirâmide etária. Então, nós estaremos duplicando o número de pessoas com mais de 60 anos nos próximos 8, 10 anos. Então, o que ocorre? Quando você tem esse aumento da idade da população, no geral, você vai ter, não só, hoje a gente observa, indivíduos com mais de 60 anos, com a melhor qualidade de vida, exercitando-se, com atividade, em franca atividade profissional, mas temos também determinadas pessoas que têm uma certa fragilidade, que a idade traz uma fragilidade no seu dia a dia. Então, já está bem estabelecido que nessa situação, onde a gente consegue detectar que existe uma pessoa na terceira idade, que ela é considerada um idoso frágil, quando a gente traz uma equipe multidisciplinar especializada nessa área específica, você consegue um resultado muito superior em termos de não só da qualidade de vida dessa população, quanto numa situação que, além dela estar nessa idade que poderia estar mais frágil, ela tem de enfrentar um tratamento complexo feito ao tratamento do câncer muitas vezes. Muito bem, a gente conversou com o Dr. Luiz Adelmo Lodi, ele é médico da Oncomed, falando pra gente a respeito desse tratamento humanizado para o câncer, desse outro assunto agora colocado pela Thalita, voltado especificamente para os idosos. A turma da Oncomed está sempre com a gente aqui, nos ajudando a entender um pouco mais da dinâmica do tratamento contra o câncer, e hoje esse assunto aí que certamente é dos mais interessantes, que é o tratamento humanizado. Doutor Luiz Adelmo, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Thalita, e um abraço para todos os ouvintes, e deixando claro que estamos à disposição para outras ocasiões. Muito obrigado, a gente conta sempre com vocês. Agora 8h04 em Belo Horizonte.